Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e dizer, irmãos, que Deus é maravilhoso. E quando uma pessoa chega para Jesus e fala para Jesus assim, bom mestre, e Jesus fala assim, por que me chamas bom? Se há um só que é bom, que é Deus. E realmente, irmãos, só há um que é bom, que é Deus. O amor de Deus é perfeito. Deus é o nosso melhor amigo. Deus é o nosso único refúgio, nossa fortaleza. Por isso que ele é chamado de Salvador. Por que Salvador? Porque pela nossa força, por mais que a gente alcance os sonhos que a gente tem no dia de hoje, nosso futuro como seres humanos, pela força do homem, é a morte. É o envelhecimento e a morte. É a fraqueza e a morte. A Bíblia tem uma promessa de ressurreição e vida eterna. É difícil acreditar nisso? É, irmãos. Dizer que acredita em Deus é fácil, é até fácil. É perigoso até o ateu dizer que acredita em Deus. Mas dizer que acredita no que está escrito na Bíblia, aí já começa a ficar muito difícil. E dizer que acredita na promessa de Deus, que é de ressurreição e vida eterna, é mais difícil ainda, porque nós só acreditamos naquilo que nós pegamos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós desejamos. Por isso que Jesus falou, aonde está o seu coração, ali estará também o seu tesouro. O nosso coração, irmãos, está na terra, está nas coisas materiais, infelizmente, e é para todos nós. Essa fé momentânea, esses sentimentos momentâneos, quando a gente tem, quando a gente ouve um louvor, quando a gente se emociona, ou quando a gente fala com Deus, ou principalmente quando a gente está numa dificuldade que vai buscar um milagre de Deus, isso são coisas passageiras. Por isso que Jesus, ele deixa claro que é muito mais importante a sua salvação do que o seu corpo. É muito mais importante a sua salvação do que qualquer coisa material. Jesus fala, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Vamos supor que você era pobre e agora você fica a pessoa mais rica do mundo. Então você ganhou o mundo inteiro, tem tudo. E perder a sua salvação. Não adianta nada. Mas nós cremos nisso? Não. Não cremos. E toda regra tem exceção. Nós estamos aqui falando de regra. Pode ser que você seja uma pessoa diferente. Mas eu quero hoje passar para você essa informação para que você mesmo faça essa pergunta para você. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser durante a semana, mas se você olha no espelho, olhe para dentro dos seus olhos e pergunta para você se você realmente está acreditando na verdadeira promessa que é de vencer a morte. Vencer a velhice. Irmãos, eu tenho me impressionado com pastores, teólogos, com mestrado, doutorado, pós-mestrado, pós-doutorado, pessoas com conhecimento de várias línguas, conhecimentos históricos, arqueológicos, paleontológicos, e essas pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus assim como ela é. Eles conhecem a palavra de Deus exatamente como os escribas e fariseus da época de Jesus, uma palavra contaminada pela palavra do homem, pela interpretação do homem,
E a Bíblia, ela tem que ser lida e estudada, a Bíblia pela Bíblia. Por isso que Deus fala lá em Deuteronômio e no livro de Apocalipse: nada acrescentareis à minha palavra, nada tirareis dela, nem uma vírgula, nem um tio. Então, quando você começa a, primeiro, achar que você tem que ler na Bíblia o que você quer, você não quer ler a Bíblia toda, da primeira página até a última. Segundo, você começar a buscar a explicação daquilo que você leu através do que o homem, um pastor famoso, um teólogo famoso, uma religião famosa, a explicação que eles vão te dar. Como assim, muitas pessoas que são vítimas dos talmudes, vítimas das revistinhas, dos livrinhos, dos catecismos, né? Essas pessoas estão vivendo um proselitismo. Como Jesus falou, muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. E Jesus fala, um cego não pode guiar o outro, porque ambos cairão em uma cova. Então, a verdade é o seguinte: você tem que aceitar o que está escrito na Bíblia. E Jesus fala que o maior inimigo seu, o pior, é a morte. E aí Jesus dá a pergunta: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Né? Porque através de você aceitar o que está escrito na Bíblia, que são as palavras de Jesus, não é? Como diz lá em João 17:17, se você aceitar essa palavra, você vai conquistar o direito da ressurreição e vida eterna. Essa conversa das pessoas aí que acreditam em Deus do jeito que eles querem, acreditam num Deus exclusivo, criado por eles mesmos, excluem o verdadeiro Deus da Bíblia. Essa história, irmãos, ela não vai dar certo. Ah, você morreu, agora você fica bom, aí você vai para o céu. Esquece isso daí. Esquece. Se fosse assim, não precisava de Bíblia, não precisava de oração, não precisava de igreja, né? Porque no último segundo você, Senhor, desculpa, eu errei, está tudo certo, e você já ia para o céu. Ora, pelo amor de Deus, né? Vamos levar a sério o projeto de Deus. Quando Deus nos dá uma Bíblia, Deus está nos dando uma oportunidade de conhecermos o projeto dele, sabermos quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto dele para o ser humano, o que Deus quer de nós. Porque a Bíblia não diz que é só para você ler ela e está tudo certo, não. A Bíblia diz para você ler ela porque ela vai te confrontar, se assim você aceitar, e ela vai tentar mudar você, se você quiser ser mudado, porque se não quiser, ela não vai te agarrar pelo pescoço ou te jogar numa cadeia, te acorrentar para você aprender, não. Você tem a liberdade. Deus te deu o livro para você ler. Se você tomar a decisão, a atitude de valente de ler, e aí tomar a segunda atitude, que é falar: Senhor, eu estou lendo a Bíblia, estou gostando, estou concordando, muita coisa não estou entendendo, mas aquilo que eu estou entendendo, eu estou vendo que é muito importante para mim, mas agora, apesar de estar lendo, eu não consigo ainda me converter a esta palavra. Eu não consigo mudar ainda. Eu ainda estou agarrado na terra. Eu ainda estou deixando o meu gênio me dominar. Eu ainda estou deixando pensamentos que são contrários ao que eu estou lendo aqui na Bíblia me dominar. Se você conversar com Deus dessa forma, uma forma simples, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. E aí você poderá vencer. Porque, irmãos, é muito difícil você acreditar nessa promessa de ressurreição e vida eterna. E outra coisa extremamente difícil é você amar a Deus de verdade. É muito difícil, não é fácil.
Você pode frequentar a igreja aí 20, 30, 40 anos, você não vai adquirir amor por Deus, porque nós amamos aquilo que nos interessa, aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode usar, nós somos assim. Por isso que Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, e é pela fé, e a fé é cega. A fé é cega. Jesus falou, felizes aqueles que não viram e creram. Tem gente que está querendo ver primeiro para crer. Entendeu? Você tem que acreditar no que está escrito, ou você crê ou você não crê. Mas essa decisão, ela é exclusivamente sua. Não adianta você querer seguir ninguém, querer seguir gente famosa, gente importante, querer seguir a sua própria cabeça. Esquece isso, meu irmão. Você é convidado para seguir a Jesus. Jesus fala para você aqui na Bíblia, para você seguir a Ele. Entendeu? E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque você só terá vida amanhã com Jesus. Sem Jesus é morte e acabou. Irmãos, estamos lendo aqui o livro de Deuteronômio, no capítulo 1, que diz a palavra do Senhor assim, estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades-Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Ou seja, aqui já está deixando claro que Moisés não inventou nada, não acrescentou nem diminuiu. Ele falou exatamente conforme Deus mandou. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, assaz vos haveis demorado neste monte, voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo vos falei, dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como vos tenho falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas, e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponhas por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes, bom é saber o que Tomei, falado. pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, por capitães de 50, por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim um pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém,
porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Olha que coisa importante, interessante aqui, que ele fala que nós não podemos discriminar as pessoas e não temer. Tem muita gente, tem muito cristão, que Deus tirou ele do inferno, Deus tirou ele da lama, Deus tirou ele da destruição, Deus transformou a vida dele para o bem. Ele sabe que a vida dele está mudada por causa da intervenção de Deus na vida dele, por causa da chamada de Deus sobre a vida dele. Mas o que ele faz? Ele se torna um agente secreto de Deus, porque conforme a pessoa que está na frente dele, ele não fala de Deus, porque ele discrimina, entendeu? Muitas vezes por medo, muitas vezes por vergonha. E Deus não se agrada, irmãos. Deus não se agrada. Você sentiu no coração que você tem que falar qualquer coisa do reino de Deus, pode ser para quem for, em qualquer lugar, você tem que falar. Nossa declaração por Deus é pública. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor vosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. Isto pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Aqui, irmãos, você vai ver uma referência muito importante, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 18, livro de Salmos, capítulo 107, versículo 11. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos de gigantes. Olha, irmãos, isso aqui acontece muito com todos nós, irmãos. Fala sério, presta atenção na sua vida. Quantas vezes um empecilho, um probleminha que acontece, pequeno, uma situação pequena que acontece, você esquece que você um dia foi chamado por Deus. Você esquece da sua chamada. Você se iguala a todo mundo. Você se joga dentro do balaio com todo mundo. Você não lembra que Deus um dia olhou do céu, assim como fez com Noé, assim como fez com Abraão, assim como fez com Daniel, assim como fez com Josué, com Moisés. Deus olhou do céu e se agradou de você, te deu uma Bíblia, te trouxe à igreja, entendeu? E aí o que acontece? Qualquer coisinha, você se torna um tolo, crente medroso, crente fraco, que não crê, na verdade, na palavra de Deus. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor nosso Deus, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo
o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Quem crê nessa palavra que Deus peleja pela gente? Hã? Você crê nessa palavra que Deus peleja por você? Primeiro trupicão que você leva, você já acha que é Deus que te empurrou. Entendeu? A sua crença já vai lá embaixo. Irmãos, é na hora da dificuldade, é na hora da contenda, é na hora da briga, é na hora da ira, é na hora da confusão, é na hora da dor, é na hora da doença, é na hora da fraqueza, que você tem que apresentar a sua fé. Se é que você acredita que Deus existe, é nesse momento que você tem que usar a sua fé. A primeira pessoa que você tem que recorrer para a solução de qualquer problema na sua vida e para até a realização das bênçãos, dos sonhos que você tem, a primeira pessoa que você tem que recorrer é a Deus, não a sua força. Quem é você? Que força que você tem? Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem que leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegar-se a este lugar. Aqui no versículo 31, irmãos, vocês vão ver uma referência em Êxodo 19:4, Deuteronômio 32, 31 e 12, 32, 11 e 12, Isaías capítulo 46, versículo 3 e 4, Isaías capítulo 63, versículo 9, Oséias capítulo 11, versículo 3, Atos, capítulo 13, versículo 18. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Aqui no versículo 32, vocês vão ver uma referência interessante, lá no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 24, e Judas, versículo 5. Que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vós deveríamos acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Irmãos, presta atenção aqui, que isso é muito importante para a nossa vida, hein? A ingratidão. Olha o que Deus já fez na sua vida, ou você acha que aquilo de bom que aconteceu na sua vida foi você que fez? Olha o que Deus já fez na sua vida, irmão. E aqui deixa claro, e Deus está ouvindo as suas palavras. Deus sabe o que você pensa, para você ter uma ideia. Fora que Ele escuta o que você fala com os outros, o que você fala no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho. Não se iluda não, meu irmão. E aqui deixa claro que Deus se indigna com a sua ingratidão, com a sua falta de fé. E por isso que diz aqui, olha, nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei dar a vossos pais. Aqui, ó, Deus faz uma promessa, o próprio Deus tira aquele povo da escravidão e Ele diz: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, eu vou lutar por vocês. Deus anda com eles de dia numa coluna de nuvem, Deus anda com eles de noite numa coluna de fogo, protegendo eles de tudo, alimentando eles. Ou você acha que Deus não te alimenta? Alimentando eles, e eles não reconhecem. Muitos queriam voltar ao Egito, não acreditam na promessa de Deus. E aí começa a olhar e ver que as pessoas que estavam naquela terra eram muito mais fortes que eles, e começa a inventar, entendeu? A invejar até, achar que iam morrer. Então, todos os milagres que Deus fez não valeu de nada. E aqui você vai ver uma referência do versículo 35, em Números 14, 22, 23 e 29. Salmos capítulo 95, versículo 11.
Versículo 36, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Você vai ver uma referência lá em Números, capítulo 20, versículo 12, que Deus não deixa Moisés entrar na terra prometida. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão. E a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste e me disseste, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos, cada um de vós, dos seus instrumentos de guerra, e estiveste prestes para subir à montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois eu não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subiste a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Olha o que dá rebeldia à palavra de Deus. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Aqui você vai ver uma referência, irmãos, muito importante essa referência. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15, Deuteronômio 31, 18, Provérbios, capítulo 1, versículo 28, Juízes, capítulo 10, versículo 14, Miqueias, capítulo 3, versículo 4, que Deus deixa claro que quando você se torna rebelde, Deus não ouve essa oração. Essa história de achar que só porque você está rezando, só porque você está pedindo, Deus é obrigado a te ouvir, você esquece isso daí. Quando você se humilhar, quando você aprender a amar a Deus de verdade, quando você aprender a aceitar a palavra de Deus, você pode ter certeza que em qualquer situação, em qualquer lugar que você estiver, Deus te ouvirá e te ajudará. Amém, irmãos?